Olá pessoal, eu sou Celine, professora de francês. Bem-vindos ao meu canal Os Franceses Tomam Banho. E hoje vamos falar do vocabulário do hotel. Vocabulário bem útil na hora de pedir um cobertor extra, reclamar que está faltando um travesseiro ou descrever seu quarto para seu amigo francês. Então vamos lá. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo e aproveitar todas as oportunidades de evoluir em francês comigo. Vamos lá! E fique bem até o final que eu separei 3 citações bem legais que nós vamos ver no fim deste vídeo. Então, começando com o vocabulário, vamos dizer geral, assim, né, do hotel. L'hôtel é o hotel, né? E aí tem que emendar bem, é l'hôtel. Você não pode falar le hôtel, é bem l'hôtel, o hotel. La réception, a recepção. Le hall, que é a entrada do hotel. L'ascenseur, o elevador, l'escalier, a escada, la salle du petit déjeuner, a sala do café da manhã, la chambre, o quarto, le couloir, o corredor, le service en chambre, o serviço no quarto, né? O room service, le service en chambre. La salle de bain, que é o banheiro, la salle de bain. La douche é o chuveiro. La baignoire é a banheira. Agora, para falar da vista, né, que você tem. Avec vue sur, com vista em, né? Avec vue sur la rue, vista para a rua. Avec vue sur le parc, vista para o parque. Avec vue sur la mer, vista para o mar, que é o melhor, não é? Agora, le personnel de l'hôtel. Né? Le personnel de l'hôtel, o pessoal do hotel. La réceptionniste, recepcionista. La femme de chambre. La femme de chambre é a faxineira. Le valet de chambre é o faxineiro. Na verdade, a gente não usa muito, né? O valet de chambre é um termo bem específico, profissional, tá? Le valet de chambre. E também le groom, que vai subir as coisas no seu quarto, né? Isso se o hotel for muito chique, tá? Que não é em todos os hotéis. Agora, les types de chambre. Les types de chambre, os tipos de quartos. Chambre à un lit, chambre simple, que é quarto com uma cama. Chambre à 2 lits, chambre double, que é quarto com 2 camas, tá? Pode ser também chambre à lit jumeau. Chambre à un grand lit, chambre à lit double, que é um quarto com uma cama de casal. Chambre avec lit supplémentaire. Chambre avec lit supplémentaire significa que tem uma cama principal, provavelmente de casal, e mais uma cama a mais, né, provavelmente de solteiro. Duplex, suite sur 2 étages, significa, né, que tem 2 andares, é um quarto de 2 andares. Chambre communicante é quando tem uma porta, né, entre os 2 quartos. Então, são 2 quartos separados, mas você consegue ir de um para outro. Vamos agora falar dos objetos, né, vocabulário dos objetos do hotel. Les objets de l'hôtel. La clé de la chambre, a chave do quarto. E você pode ver que la clé pode se escrever de 2 formas diferentes, né? La carte magnétique, que é o cartão, né, para entrar no quarto. Les bagages, as bagagens. Un lit é uma cama. Lit simple é uma cama solteiro. Lit double, cama de casal. Queen size, king size, isso é igual em português.
Un oreiller é um travesseiro. E olha só, un traversin é também um travesseiro, só que é aquele travesseiro muito longo e redondo, né? Vamos colocar uma imagem aqui na tela para você ver como que é. Isso se chama un traversin. É diferente do oreiller, viu? Continuando, un drap, o P é bem mudo, né? É um lençol, un drap. Une couette é um edredom, tá? Une couette. Une couverture é um cobertor. Un lit pliant é uma cama dobrável, tá? Geralmente não muito confortável. La télé, que é a TV, né? Le Wi-Fi, que é Wi-Fi. Você adivinhou com certeza. La douche, a gente falou um pouco mais cedo, mas sempre vale repetir, é o chuveiro e é diferente de la baignoire, que é a banheira. Le placard é o armário para guardar suas coisas. La clim, que é o diminutivo de la climatisation, né? La clim é o ar condicionado. Agora, para se orientar um pouco no hotel, s'orienter dans l'hôtel. Le rez-de-chaussée é o térreo, le rez-de-chaussée. Le premier étage, primeiro andar. Deuxième étage, segundo andar. Troisième étage, terceiro andar. Le dernier étage é o último andar. Ok? Verifique na descrição o link para o artigo do blog, onde você vai encontrar um quiz para testar o seu conhecimento. Para todos os vídeos do canal, os professores da equipe preparam um material para você e exercícios para se aprofundar. Então não deixe de ir lá, que é bem legal. Agora eu vou terminar com citações. Eu sempre faço isso, né, com os vídeos de vocabulário. Então vocês vão ver 3 citações sobre viagens, tá? Eu não achei tantas citações sobre hotel, né? Não gostei tanto, então eu peguei citações sobre viagens que tem tudo a ver. E a primeira é do Gustave Flaubert e é assim: voyager en modeste, on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. Viajar torna humilde, a gente vê melhor o lugar minúsculo que a gente ocupa no mundo. Uma citação bem filosófica. Segunda citação: le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. E essa é anônime, né? Anônimo. Le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Tradução: a viagem é a única coisa que a gente compra e nos torna mais rico. Sim, eu concordo com isso. Eu acho que viajar nos torna rico mesmo. E o terceiro agora, que é asiático. Mieux vaut voir quelque chose une fois que d'en entendre parler 1000 fois. Vale melhor ver uma coisa uma vez do que ouvir falar sobre ela 1000 vezes. E eu também concordo bastante. É muito melhor ir lá ver a coisa, nem que seja uma vez só, do que sempre ouvir falar e nunca ir, tá? Gente, eu tenho um bônus, mais uma citação, tá? Eu gosto de enganar vocês, falei 3, mas vai ser 4, pode reclamar aqui nos comentários. Eu sei que vocês conhecem o autor, já que é o Paulo Coelho, e tem que falar isso, na verdade, com sotaque francês, tá? Em francês a gente fala Paulo Coelho. Paulo Coelho, então uma citação, né, de Paulo Coelho. Le voyage n'est jamais une question d'argent, mais de courage. Le voyage n'est jamais une question d'argent, mais de courage. A viagem nunca é questão de dinheiro, mas de coragem. Eu não sei se eu concordo com isso, me fale isso aqui embaixo nos comentários. E inclusive me fale nos comentários qual citação você mais gostou, né, dessas 4 citações que eu passei aqui. Deixe seu like antes de continuar o seu dia, espero que seu dia seja lindo. Obrigada por ter passado esse momento comigo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Bisous!